Quem tá falando é o Marcelo. Peço a vocês desculpa que ontem eu nem quis fazer o pós-jogo ontem, porque tava de cabeça muito quente. Mas enquanto a gente vê aqui um pouquinho dos melhores momentos dessa partida de hoje, vamos acompanhar aqui, a gente vai falando um pouquinho. Gols que não tiveram ontem, né? Gols que não tiveram, né? O São Paulo e Atlético aí. Então, 0-0 o jogo de ontem. Enquanto a gente vê aqui os melhores momentos da partida, aí eu falo pra vocês uma coisa, meus amigos. Falo pra vocês uma coisa. Muito difícil, cara. É muito difícil. Vou até diminuir um pouquinho eu aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Muito difícil. Você vê que é um time que não produziu nada. O São Paulo praticamente não conseguiu fazer nada nessa partida. O Atlético Mineiro, cara. O Atlético Mineiro, sinceramente, foi um time totalmente apático, cara. É, a gente sabia muito bem, né, que o Milito ele ia ser um cara que iria jogar totalmente na retranca e ele estava esperando um erro do São Paulo. Pode ver aí que no primeiro tempo o Atlético tentou dar uma pequena pressão, não conseguiu muito também. E aí depois do segundo tempo, quando o Zubeldia resolveu abrir um pouco mais o time, que aliás eu já vou chegar um pouco nisso, para que essa teimosia de não alterar, de demorar para alterar, né? E isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco. Mas quando o Zubeldia abriu um pouquinho o time, o São Paulo jogou pela primeira vez no segundo tempo em cima do Atlético Mineiro. Né? E aí o Atlético, lógico, aí o São Paulo se expôs um pouco mais, o Atlético Mineiro foi um pouquinho mais para cima também. E acaba sendo que, cara, isso é natural. Acaba sendo natural isso. Né? Agora, o que não pode acontecer são os mesmos erros que nós estamos vendo aí há 3 jogos. Né? Ontem, no calor do momento, eu pedi a cabeça do Zubeldia, né? Mas eu sei que não é só ele, né? Que tem muita coisa ali, tem o processo de tudo também, né? Mas o São Paulo não tá jogando bem. O São Paulo, olha, os melhores momentos da partida foram tão poucos, cara. Olha só. Os melhores momentos foram tão poucos que o Zubeldia, que o próprio UOL fez um compacto de 1 minuto, cara, pra vocês, porque não teve muita coisa. Foi um jogo muito parelho, os dois técnicos se conheciam bastante. Tanto o Zubeldia, tanto o Zubeldia quanto o Milito, eles conhecem bem, né? E os dois jogos foi um duelo muito tático. Mas ontem, se o Zubeldia usasse um pouquinho mais, daria pra ele chegar. Daria pro São Paulo chegar. E eu senti que o São Paulo poderia ter chego, né? Então é assim, paciência. Já foi aí metade de setembro praticamente. Infelizmente o ano pode acabar no final de setembro pra gente. E isso me deixa muito preocupado. Isso me deixa muito preocupado, até porque eu vou colocar aqui daqui a pouco as notícias de hoje do São Paulo, do Globoesporte.com. Eu estava assistindo a coletiva do Zubeldia agora há pouco. Né? A de ontem, eu nem quis ver ontem, cara. Eu vi hoje. Né? E ele reconhece que o São Paulo não tem jogado bem. Isso, pelo menos, é o mais importante. O próprio Caleri deu uma declaração fortíssima ontem, depois da partida, também dizendo que o time do São Paulo não tem jogado bem. Que o time do São Paulo não tem jogado bem. Né? Então, ou seja, só que o Caleri falou que o São Paulo não joga bem há 3 jogos. Na minha visão, eu acho que o São Paulo não joga bem já faz tempo. Já faz tempo, inclusive, o adversário de domingo, Cruzeiro, esse foi um jogo no Morumbi que o São Paulo jogou mal e ganhou. Eu tava lá fazendo esse jogo, tá? Eu tava lá fazendo esse jogo e eu vi lá, cara. Foi um jogo que o São Paulo ganhou, mas não mereceu ganhar. Jogou mal pra cacete. Deixa eu até entrar aqui já no Globoesporte.com. Ó, vou até colocar pra vocês aqui, enquanto a gente vê o nosso Série B aí. Já entrei aqui, ó. Vamos ver, o dia seguinte, né? Olha o prejuízo que essa Copa do Brasil deixou pra gente aí, ó. Dá uma olhada, ó. Veja quanto São Paulo deixa de arrecadar com eliminação nas quartas de finais da Copa do Brasil. Tá aqui falando a matéria, inclusive, ó, a eliminação nas quartas de final, né, tirou do São Paulo não só a chance de ser bicampeão do torneio, mas também a oportunidade de arrecadar uma receita relevante. Por não disputar as semifinais e eventualmente a final, o São Paulo deixará aí
de ganhar pelo menos 40,9 milhões em premiações. Um valor que poderia chegar a 82,95 milhões. Com o título só em premiação. Isso daí só em premiação, galera. Beleza? Por ter chegado até as quartas de finais, o clube somou 185 milhões como cota de participação. Que, aliás, vou te deixar aqui essa fotinha do Lucas, que, aliás, é a meta. Foi a meta do São Paulo, né? No começo do ano, o São Paulo teve como meta chegar no mata-mata do Paulista, agora chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil e chegar nas quartas de finais da Copa Libertadores e G6 do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, eu vou falar pra vocês uma coisa, cara. A gente não reclamou lá atrás também, né? A gente tava muito naquele oba-oba da Copa do Brasil, né? A gente tava muito naquele oba-oba ainda da Copa do Brasil, né? Isso daí atrapalhou um pouco. Me falaram isso hoje, né? E aí, cara, eu comecei a olhar, né? Assim, comecei a prestar atenção um pouco, a dar uma analisada, né? Comecei a analisar, e aí era pra gente ter reclamado ali no começo do ano. Mas aí, por exemplo, o ano do São Paulo tá prestes a acabar. O ano do São Paulo pode acabar agora em setembro. Porque esse planejamento. O São Paulo é um clube enorme, mas os caras fazem planejamento de clube médio. Então é assim, pra diretoria tá tudo ok, não vai ter mudança. E eu tô cornetando o Zubeldia porque eu acho que eu espero mais dele. Eu acho que ele é um bom técnico, mas ele é muito teimoso. O que aconteceu quarta-feira retrasada no estádio do Morumbi não pode acontecer. Não pode acontecer. Os caras ficaram 80 minutos sem alterar. Quando alterou, colocou o Rodrigo Nestor. Ontem alterou aos 30 minutos do segundo tempo para mais. O time precisando ganhar. Ele foi bundão. Na minha opinião, ele foi bundão, né? E uma outra coisa ainda, você entra com o Lisieiro, que não jogou mal, mas você entrou com o Lisieiro no meio de campo, né? Sabe do histórico do Lisieiro, não era jogo pro Lisieiro, de repente isso ia até prejudicar o cara, de repente, né? O Luiz Gustavo, por exemplo, joga muito, mas não tá só o pó, não aguenta mais, não tá aguentando mais também, né? Então aí tudo isso levou a essa somatória aí pro São Paulo acabar sendo eliminado da Copa do Brasil. E quarta-feira que vem é o Botafogo. E domingo o São Paulo tem o Cruzeiro. E não sei o que vai acontecer. Hoje, tecnicamente, o Cruzeiro é muito melhor do que o São Paulo, né? Enfim, e aí a gente vai perder mó grana agora. E ainda tem isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. O São Paulo com uma grande chance de afundar o maior rival. Tá? Os caras vão cair para a Série B, se Deus quiser. Eles vão cair. E a gente vai comemorar muito. O São Paulo tendo a maior chance da vida de afundar aquele clube da Marginal sem número. E o São Paulo vai mandar esse jogo contra o Corinthians em Brasília. E o Corinthians desesperado por uma vitória para não ir para a Série B. Isso era jogo pro Morumbi. Desculpa falar. Isso era jogo pro Morumbi para afundar esses caras de uma vez. Mas nem isso essa diretoria imbecil faz. Nem isso. Parece que é mais diretoria corintiana do que diretoria são paulina. E vocês têm dúvidas que o Corinthians, com esse time horroroso, vai acabar ganhando do São Paulo lá em Brasília? Vocês têm dúvida disso? Entendeu? Com o Zubeldia teimoso e com o Luciano no meio, fica bem difícil, né? Enfim. São Paulo e Corinthians, o clássico vai ser em Brasília e deve ter torcida única, tá? Conforme diz a matéria aqui, né? Dizem que vai ser torcida única, mas não tá em São Paulo. Eu duvido que não vai ter corintiano em Brasília e São Paulino e o pau vai comer lá. Cara. Isso aí é uma grande bobagem, né? Inclusive o Globoesporte.com apurou que a justificativa é a reciprocidade, já que o confronto do primeiro turno foi disputado na Neoquímica Arena, foi com torcida única no estádio corintiano, onde se aplica a orientação do Ministério Público de São Paulo. Então, ou seja, corintiano não sabe nem o que é recíproco, cara. Malemar ele sabe falar, eles vão saber ser gentil com torcida adversária?
Me poupe, né, diretoria de São Paulo? Comendo bola mais uma vez, né? Vocês acham que os corintianos vão ser cortês com o São Paulino? Você acha? Repito, os caras malemar sabem falar. Vocês acham que eles sabem o que é gentileza? Não sabe. Então a diretoria de São Paulo tá vacilando nisso aí também. Né? Enfim. Quem mais eu tenho aqui, ó? O Lewis Hamilton, o Jamal Lewis. Craque Jamal Lewis, ó. O Nestor, sim, teve uma entorse ontem. O craque Rodrigo Nestor, porque fez o gol do título da Copa do Brasil. Teve uma entorse e deve ser desfalque de São Paulo contra o Cruzeiro. O Ramal tá treinando, tá? Então tá aqui pra vocês, o Jamal Lewis, ele já bidou, ele tá no bid, e ele pode sim jogar contra o Cruzeiro, tá? Tirar esse lixo desse Wellington aí que tá na hora, né? Agora, domingo, o que o Zubeldia vai fazer? Certeza que ele vai poupar, mas aí o São Paulo ficou 10 dias sem jogar, só treinando. E não rendeu nada, então eu nem sei se poupar vai adiantar. Eu sei que se perder pro Cruzeiro, vai sair do G6 do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou cornetar mais ainda esse argentino filho da puta. Eu vou pedir pra ele sair. Eu vou cornetar até o fim. Eu quero que o Zubeldia dê certo. Mas ele tem que tirar o Luciano do meio. Sabe? Ele tem que fazer umas mudanças ali. Ele tem que sair dessa porcaria desse 4-5-1, que sem o Ferreirinha não funciona. É só ele que não viu isso ainda. Então é assim, se cair pro Botafogo, irmão, nada vai ser feito. Mas tem que cornetar, cara. Tem que cornetar. Se for hora de mudança, tem que ter mudança. E trazer um técnico que seja mais cascudo, né? Pelo menos isso, né? Enfim. Mas torço para que o Zubeldia dê certo. Vamos torcer que agora o que sobrou é a Copa Libertadores. Falei pra vocês, né, do Caleri, né? Da dura declaração dele, né, sobre o momento de São Paulo. E aqui o Orejuela voltou a treinar no São Paulo. Lembra dele, pessoal? O Orejuela, à espera do fim de contrato. O nosso querido Orejuela aí, ó. Esse aí é dose também, hein? Esse daí também é dose, hein? O Orejuela voltou após 4 empréstimos, tá? Ele se juntou ao elenco de São Paulo, mas tá fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia. Então vai treinar e até liberar essa porcaria aí. Acho que é isso, né? O São Paulo faz o último treino amanhã. São Paulo voltou pra São Paulo. Não ficou em Minas, tá? Não ficou. Eu vi a coletiva dele, cara. Chega, nem quero ver mais isso. O São Paulo voltou, faz o último treino no CT da Barra Funda e viaja amanhã à tarde para Belo Horizonte, onde domingo pega o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro hoje, olha só aqui. O Cruzeiro hoje é o quinto hoje. Tá? Com 41 pontos. E o São Paulo é o sexto com 41 pontos. É um jogo de 6 pontos. E se o São Paulo ganha do Cruzeiro, o São Paulo ainda chega no Flamengo, que tem 44 pontos. Vamos até olhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, ó. Tá? O líder do campeonato tem 50 pontos, é o Botafogo. O Fortaleza em segundo com 48. O Fortaleza perdeu a partida. O São Paulo vai a 44. E aí, sabe-se lá o que vai acontecer daqui pra frente também no Campeonato Brasileiro, né? É isso, pessoal. O que eu queria falar pra vocês também, já começaram as vendas dos ingressos do jogo de Botafogo e São Paulo no Rio. E já vai começar a vender, já começou a vender pra São Paulo e Botafogo aqui também, hein? Beleza? Mas antes, dia 22 de setembro, a gente vai estar no Morumbi, eu, o Jova e o Xandão, fazendo ao vivo de lá pra vocês, São Paulo Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria pedir muito pra vocês aí, desculpa a minha exaltação, pedir pra vocês inscrevam-se no canal, faz com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. E uma outra coisinha que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Esse é o portal de notícias da União Esportes Rádio, pra quem não conhece, tá? Pra vocês seguirem a gente, ó. Pra vocês seguirem a gente aí. De calma que já vai acessar, tá demorando muito, né? Eu tô gravando. Me ajuda aí que eu tô gravando, né? Entrou aí, ó, tá? Aqui é o portal da União Esportes Rádio. Já tem ó, as últimas notícias aí da Fórmula 1 lá pra vocês. Aqui, ó, tem futebol, tem tudo, ó. Tem aí no bloco das Paralimpíadas, de como que foi lá. Tá? Aqui é esporte e futebol em tempo real, ó. Pra vocês curtirem à vontade aqui, tá? O site da rádio tá aí. Quiser ouvir uma musiquinha aqui, tá aqui na rádio, a emissora de rádio tá aqui. E vocês poderão ouvir os jogos também aqui, tá? Junto com o tempo real que também tem aqui
nos dias de jogo, beleza? De jogos, beleza? Então é isso, pessoal. De novo, eu queria pedir para vocês com a imagem da uniãoesportesradio.com.br, um produto, um projeto que eu trabalhei com muito carinho nisso daí, em conjunto com a agência Mídia 17, aliás, da Mídia 17. Lá você tem o melhor serviço de tecnologia, de marketing digital, tá? E tudo isso, beleza? Eu sou Marcelo Santiago, volto amanhã. Amanhã tem pré-jogo ao vivo com o Cruzeirense, o Gil Cabuloso. Eu vou estar lá no Gil Cabuloso amanhã à noite. E ao vivo aqui também, simultaneamente, aqui no União Tricolor Paulista, para vocês, beleza? Queria desejar a todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. E que os bons ventos voltem ao Morumbi e que o Zubeldia pare de ser teimoso para eu parar de cornetar ele. Eu quero parar de cornetar ele. Só um detalhe, o Volpe Júnior, o senhor Rafael, pegou muito bem ontem. E um outro detalhe aqui, o Alan Franco, que partida do Alan Franco. Como tá jogando nessa temporada, hein? O Alan Franco tá jogando demais. Rapaziada, eu vou indo nessa, fiquem com Deus. E até amanhã à noite ao vivo para vocês aqui no União Tricolor. Um abraço.